e não tem acesso à internet. Quando a gente abre esses dados do IBGE, a gente entende que existem dois motivos para esses dados. O primeiro motivo é muito óbvio. A rede de acesso à internet, sobretudo de acesso à internet fixa, demora muito para chegar ao usuário, seja onde ele estiver. Então, o computador chega muito mais rápido do que a internet. A segunda razão, que não é tão aparente, é que muitos domicílios deixam de comprar computador porque não têm acesso à internet, porque não tem disponibilidade de acesso à internet. Então, aquele número de 49% de domicílios que possuem computador, ele poderia ser muito maior, ou seja, muito mais domicílios têm intenção de compra de computador, mas não compram por causa disso aqui, porque não tem disponibilidade de rede, né? E exatamente por causa da dificuldade de expandir uma rede fixa hoje no Brasil, é que esse gráfico se justifica, né? O que é isso? É o número de acessos registrados na Anatel para a banda larga móvel e para a banda larga fixa. Então, para a banda larga móvel, a gente chegou em dezembro de 2014 com aproximadamente 160 milhões de acessos móveis. O que é um acesso móvel? O acesso móvel é um smartphone que acessa 3G, é um modemzinho que você pluga no computador, é qualquer terminal 4G. Então, os acessos móveis eles se expandem muito mais rapidamente, em função da facilidade de agregar um novo cliente. Os acessos fixos, a gente está em 24 milhões de acessos de banda larga fixa no Brasil, né? Hoje, aproximadamente 25% dos domicílios que têm acesso à internet, ou seja, 1/4 dos domicílios que têm acesso à internet, tem que comprar acesso, usar a banda larga móvel para acessar de casa, porque a rede fixa não chega, não está chegando. Isso é uma coisa ruim, porque o Brasil ainda está pouco evoluído na banda larga fixa, empresarial, domiciliar, mas, por outro lado, isso pode ser muito bom para provedores regionais, porque isso aqui é uma oportunidade de crescimento. Então, a gente pode dizer que as grandes operadoras talvez não estejam expandindo na velocidade que poderiam, e isso abre muito espaço para provedores de pequeno e médio porte, sobretudo no interior do país. E isso é evidenciado, essa é uma pesquisa já um pouco antiga. Nesse ano de 2015 vai sair uma nova pesquisa que é a TIC Provedores, do NIC-BR, mas a pesquisa que foi feita em 2011, ela mostra que 22% dos clientes, dos usuários de acesso à internet do Brasil, são de médios e pequenos provedores, né? Essa foi uma pesquisa de campo feita. Eu imagino que a pesquisa que vai sair esse ano vai trazer uma proporção ainda maior do que essa, devido ao grande crescimento que esses provedores tiveram nos últimos anos, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se todos se juntarem, vocês são uma 4ª grande operadora do Brasil, 3ª ou 4ª grande operadora do Brasil, né? Ou seja, isso mostra o poder que vocês têm, juntos, sobretudo um poder político de cobrar medidas de incentivo, medidas de melhoria do ambiente de negócio de vocês, né? E vocês têm que reconhecer isso e começar a agir dessa forma. Eu acho que Internet Sul e outras associações, elas já demonstram esse reconhecimento, e é importante que cada provedor também enxergue isso, né? Entre as políticas para incentivar pequenos e médios provedores regionais, eu divido aqui em 4 grupos, né? Primeiro, são políticas de compartilhamento de infraestrutura. Tem política de disponibilidade de radiofrequência, algumas de redução de custos regulatórios e políticas de financiamento. A principal política de compartilhamento de infraestrutura, o Baigorre já passou aqui o início da manhã explicando, que é o PGMC. Ele é, de longe, a principal medida de incentivo a compartilhamento de infraestrutura voltado para provedores de pequeno e médio porte. Mas também vale a pena falar de uma medida recente, provavelmente todos aqui já ouviram falar ou já conhecem, que é a resolução conjunta da Anatel e da ANEEL de dezembro de 2014. Ela vai entrar em vigor
agora no final de março, salvo engano, no dia 30 de março, ela entra em vigor. E o que ela prevê? Ela prevê a resolução de um problema, né, pretende resolver um problema que existe há pelo menos 15 anos, que é o uso dos postes. Qual o problema do uso dos postes? São vários. Postes lotados por uma grande operadora, que não sobra espaço para nenhum provedor entrar. Quando você consegue entrar no poste, a empresa de energia muitas vezes demora 6 meses, 8 meses, às vezes nem responde o pedido, né? Quando responde o pedido, ela cobra preços altos, né? Aqui eu ouvi falar que tem provedores que pagam R$15 o poste, né? Tem lugares, por exemplo, no interior de São Paulo, que estão pagando R$23 o poste. Então, o céu é o limite para esse tipo de coisa. Então, a Anatel e a ANEEL reconheceram esse problema, sentaram, discutiram e fizeram essa resolução conjunta. A principal medida dessa resolução conjunta é a criação de um preço de referência para o ponto de fixação no poste. Em primeiro lugar, o aluguel do poste não vai ser mais feito como aluguel do poste. Você vai estar alugando um ponto de fixação. Isso é muito bom porque, por exemplo, os contratos antigos das grandes operadoras, Oi, Telefônica, São Paulo, eram contratos por poste. Então, o contrato dava a ela o poder de usar todo o poste e não sobrava espaço para ninguém mais. Agora mudou a lógica, os contratos têm que ser por ponto de fixação e cada grupo econômico só pode usar um ponto de fixação. Então, como é que funcionava? A Oi ia lá, a Oi, antes de ser Oi, né, quando ainda era Telerge, quando ainda era Telebrás, Telesp, né, as teles estaduais, não sei, aqui no Rio Grande do Sul era CRT. Então, a CRT ia lá e passava lá um cabo de 50 pares de cobre, nos anos 80, para atender. A demanda crescia, ela ia lá, passava um cabo de 100 pares de cobre. A demanda crescia mais, ela passava um cabo de 600 pares de cobre, né, depois que a Oi comprou e tal, passou um cabo de 600 pares de cobre, desativou os outros dois, jogou tudo no de 600 pares e não tirou os outros cabos, né? Então, hoje você tem um uso muito irracional do poste, que impede a entrada de provedores, né? Então, esse é o segundo problema. Além do preço, esse é o segundo problema que essa resolução atacou. E o que está tentando fazer agora, entre a Anatel e a ANEEL, é colocar todos os postes do país cadastrados em um sistema como o SNOA, né, em que você consiga entrar, enxergar onde estão os postes, onde tem disponibilidade e resolver por ali mesmo o seu contrato, com o cumprimento dos prazos estabelecidos em regulamento. Pelo regulamento de resolução conjunta de conflitos que existe entre a Anatel e a ANEEL, a empresa ela tem 90 dias para responder a uma demanda do provedor. Então, eu vou entrar com um pedido para uma elétrica, olha, quero compartilhar esses postes, me faz uma oferta. E a empresa tem 90 dias para responder. Se ela não responder nos 90 dias, ou se ela responder com um preço absurdo, ou se ela criar outros tipos de dificuldade para compartilhar o poste, vocês vão poder entrar com uma resolução de conflitos na Anatel. E aí, Internet Sul e outras associações podem atuando próximo aos provedores, podem orientar a como fazer isso de maneira processual, ritualística, né? Porque às vezes é um pouco chato esse processo todo, que tem que enviar papel, procuração, estatuto da empresa, etc. Mas, enfim, a Anatel e a ANEEL já têm um mecanismo preparado para resolver esses conflitos. E, com certeza, se surgir alguma pergunta sobre como vai acontecer essa resolução de conflitos, o Baigorra, que é superintendente de competição, vai ter condição de responder. Então, eu acho que isso foi uma coisa histórica, né? Muitas empresas estão reclamando, poxa, mas aí eu estou pedindo mais poste, as empresas não me respondem, estão fazendo jogo duro e tal. Normal, a gente está numa fase de transição, né? A resolução foi aprovada, não entrou em vigor, tem 3 meses terminando. Então, é normal que os atores comecem a refletir e se acomodar a esse novo cenário. Eu acredito que daqui a uns 6, 7 meses, no máximo, isso vai estar mais azeitado e vai estar funcionando bem para todo mundo, com os preços de referência e tudo.
Uma demanda que tem crescido dos provedores regionais é uma radiofrequência licenciada. Né? Muitos dos provedores, todos os provedores, invariavelmente, começaram com tecnologia de rádio não licenciado, 2.4, 5.8. Né? Hoje, a maior parte dos provedores, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu vi, utilizam uma rede híbrida, uma parte fibra, parte em rádio não licenciado. Só que, em muitos casos, os provedores reclamam que a faixa de 2.4, e até em alguns lugares a faixa de 5.8, já está muito poluída, já tem muito uso, você já não consegue entregar uma capacidade de banda para o usuário, ou com um mínimo de qualidade. Então, o que aconteceu? Em 2013, no final de 2013, o ministro das Comunicações, de então, Paulo Bernardo, determinou que a Anatel licitasse ou disponibilizasse 15 MHz da faixa de 2.5 para os provedores regionais, provedores de até 50 mil usuários. Isso vai ser feito por meio de um procedimento simplificado de seleção, em que a gente vai dividir o país ou por municípios ou por micro-regiões, né? A Anatel vai fazer isso, e vai disponibilizar para quem quiser, vai pagar uma taxa mínima lá, que tem que pagar pela radiofrequência, e vai poder operar com radiofrequência licenciada. Infelizmente, a Anatel ainda não conseguiu dar início, publicar esse edital para a seleção de interessados, por conta da faixa de 700 MHz que ela teve que licitar no ano passado. Mas agora, nesse ano, eles já deram início ao procedimento, e esse ano realmente deve ficar disponível para todo mundo. Além disso, existem outras faixas de frequência, como a faixa de 450 MHz, que foram licitadas para grandes operadoras. Se elas não utilizarem a faixa, algumas não vão utilizar a faixa 450, a faixa volta para o governo, e o governo pode disponibilizar para provedores